E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 28 de setembro de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, alta hoje de 1,39%, deixou um candle forte no dia de hoje. Esse ponto, 114.300, já se mostra aqui um suporte importante, né? Já havia comentado que seria um ponto que poderia segurar, apesar de ter aqui um setup de venda ativado, ter perdido a consolidação, esse aqui seria um ponto para segurar. Caso perdesse, seria bem mais abaixo. Então segurou aqui nesse ponto interessante. De interessante temos também o estocástico virando justamente aqui no fundo. Então a gente poderia até ajustar, né, um pouco aqui essa figura, se aqui já se tornar um alargamento. A figura gráfica é bem subjetiva, mas pode ter ocorrido isso aqui nesse ponto no índice futuro. Em relação ao Ibovespa também, o suporte estaria no 113.800. No dia de ontem chegou a perder um pouco ele, depois deu uma retomada. O candle de hoje já mostrando mais força. E esse ponto era um suporte importante em decorrência desses pontos anteriores. Então aqui era um ponto em que os vendedores agiam com mais força. Da mesma maneira, quando chegou um ponto de ser um suporte, ele segurou também de maneira importante. Então, que seria um ponto para segurar, mostra um pouco mais de força. De maneira semelhante ao índice futuro, estocástico apontando aqui para cima, no que pode ser aqui o fundo de uma figura, que é um alargamento. Nesse ponto, não tinha aqui desenhado um retângulo, mas já semelha-se aqui um alargamento. Teria como alvo aqui a parte superior, então seria aqui na parte de cima, novamente dessa consolidação. Um ponto assim que vai contra essa figura seria o OBV, né, que teve essa queda, então o OBV mostra uma queda um pouco mais acentuada do que isso. E o setup de venda que já tem ativado, tanto no semanal quanto no mensal, que seria o trap de venda que jogaria bem mais abaixo. Em relação ao dólar, que é o mini dólar, né, vocês veem aqui, nesse ponto alcançou os 5,079, era o terceiro alvo de um pivô, né, traçado lá de baixo. E aqui, justamente aqui nesse ponto, a gente vê aqui um Joy de Napoli de venda, foi ativado aqui nesse candle 4 de hoje. Então aqui ativou, chegou a andar pouco. O único problema desse tipo de operação é o stop. O stop hoje seria de quase 36 pontos, então stop caro, mas que deixaria aqui como alvo. A gente fazendo aqui a projeção, né? Esse aqui seria o primeiro. Inclusive aqui uma meia 1.8 também, né? Além do Joy de Napoli. O primeiro alvo seria nos 4,976. Passando agora para os ativos, primeiro seria Vale 3. Vale hoje deu uma recuperada, alta de 1,52%. É um ponto acima, né, do que eu imaginava. Eu esperava o Vale aqui no 64,90 por ser uma retração de meia 1,8 desse movimento de alta. Deu uma segurada aqui nesse ponto. O OBV se mostra lateral, mesmo com o Vale caindo. E FR da mesma forma. Em relação ao volume, hoje foi um volume baixo. E próximo aqui várias médias, a de 80, 9,20, está aqui bem enrolado em Vale. Petrobras, Petro havia desativado ontem uma meia 1.8 de venda e a resistência importante aqui nos 34,71. Hoje queda de 0.20, praticamente não andou aqui o ativo, então a princípio é aguardar se deixa algum sinal de venda aqui. Hoje já não há nenhum, né? O que tinha de meia 1.8 foi perdido, que essa operação deu stop. O BV mostra força, mas também um pouco mais lateral aqui nesse ponto. A princípio, o Petro pode inclusive ficar um pouco aqui encaixotado, né? Poderia ficar mais ou menos assim, tendo como resistências 34,65, 34,70 e a parte inferior aqui dos 33,55. Então pode ficar aqui um pouco até decidir o rumo que vai tomar esse ativo, se de fato vai para baixo. O estocástico também não mostra nada aqui nesse ponto. Próximo ativo, Carrefour CRFB3. É um ativo que ativou um trap em tempo gráfico diário. Hoje andou 0,45, andou pouco. Então tem ficado aqui nesse ponto. O volume baixo no dia de hoje, ontem veio sendo um pouco mais alto. O OBV continua feio nesse ativo. Então aqui é um ponto importante para acompanhar esse ativo. Não é interessante uma compra ainda, interessante aguardar. Eu considerei inclusive aqui uma meia 1.8 desse movimento, então, poxa, fez um movimento, digamos que vinha até esses 9,37, que era um ponto que é importante. Se vier, depois fizer uma meia 1.8, aí sim pode deixar uma operação um pouco mais vantajosa. E um pouco mais de segurança, já que seria uma retração de movimento de alta já, não
esse risco aqui com essa trap. Próximo ativo, Magazine Luiza, Magalu. Esse é um ativo que, para que fizesse um trap, né, havia testado aqui o fundo anterior, teria que superar os R$ 2,15, ponto que não aconteceu. Hoje teve alta só de 0,49, fechou nos R$ 2,05. O que pode acontecer agora em Magalu é formar aqui uma deriva, mas é interessante o quê? Que não perca esse suporte. Então, nesse ponto aqui, os R$ 2,02, os R$ 2 aqui, é interessante que fique. Quem sabe deixa um Joy de Nápoles aqui mostrando uma entrada. Então, a princípio, o Magalu sem entrada no momento. Próximo ativo, Itube, Itaú Unibanco. Itube está dentro aqui de uma consolidação no tempo gráfico diário, então a gente tem aqui umas resistências nesse ponto. Aqui seria o 29,87 e um suporte aqui nos R$ 20,20. Então, tem segurado aqui nessa parte superior. Em relação às médias, vocês veem tudo muito acumulado aqui nesse ponto. Então, tudo muito travado, inclusive já pode ser visto aqui. Podemos ver aqui uma consolidação nesse ponto também. Então, a gente tem aqui esse suporte nos 26,50 e podemos ver aqui nessa parte superior no 27,66. Então, seria aqui também outro ponto para aguardar. É interessante, pelo menos em tudo, que tem esse rompimento para ir. Quem sabe buscar aqui o topo dessa consolidação maior. Pelo semanal, pelo semanal ainda nada. Pensei que talvez pudesse fazer aqui um Joy de Nápoles, mas nada ativado por enquanto no semanal de YouTube. E aqui vocês veem que essa consolidação de maneira um pouco mais clara. Banco do Brasil, BBAS3, é um ativo que também consolidado e bem consolidado. Vocês veem isso pelo ABV. Então, BV bem lateral aqui, o preço seguindo aqui o mesmo formato. Então, a gente tem aqui como suporte importante os 45,72, como resistência aproximadamente os 48,24. Então, esse ponto aqui pode ficar um pouco mais preso o preço desse ativo. Interessante aguardar um rompimento. Então, aqui, se nessa parte superior deixar um candle que mostre sinal de força vendedora, o estocástico apontar para baixo pode deixar uma venda interessante, assim como aqui nesse fundo. Então, aqui nesse fundo vocês veem o estocástico apontando para cima, dando uma segurada. Hoje subiu bem, né? Hoje subiu praticamente chegando quase ao topo, né? Subiu 3,21%. Então, é sempre interessante nesse tipo de figura, acompanhando o estocástico, que a gente teve outro movimento, não foi tão forte aqui para venda. Então, interessante acompanhar o estocástico em figuras gráficas. Próximo ativo, LREN, Lojas Renner. LREN está deixando um candle interessante aqui, para que fizesse um trap, que já perdeu o ponto, né? Mas agora, deixando um candle interessante no tempo gráfico semanal, o que não sinaliza a compra ainda. Mas pelo diário aqui vocês veem já um engolfo aqui de 2 candles anteriores. O volume aumentou bastante nesses últimos dias, né? Esses últimos candles. Então, aqui em LREN é semelhante ao que eu comentei, por exemplo, em Magalu, que seria e em Carrefour. Seria esperar um movimento um pouco mais expressivo de alta, que faça uma 61, que faça um Joy de Nápoles e aí pega uma pernada maior, né? Comprar aqui sinceramente não temos sinal de compra, né? Não tem nenhuma estratégia de compra. Então é aguardar, que nós temos um engolfo apenas, apesar do volume ter melhorado, os indicadores ainda bem feios aqui nesse ativo. Mas esperar um pouco. Eu deixei alarme aqui nos 14,18, que seria justamente esse suporte do fundo anterior, mas que agora pode funcionar como uma resistência. Então, caso bata aqui, eu vou prestar atenção, ver se corrige e aí deixa uma entrada mais ou menos aqui nesse fundo. Um outro ativo para hoje, o último de hoje na verdade, seria a Cogni 3. Esse ativo tem deixado aqui, devia até deixar um alarme nesses 2,50, que seria 61 desse movimento todo aqui de alta. Então esse movimento de alta que bateu aqui os R$ 3,68, 61,8 seria aqui, e pelo tempo gráfico diário confirmaria amanhã, né? Teve aqui a superação do candle de ontem, um candle interessante, engolfando 3 candles anteriores, superando esse candle amanhã, compra, stop aqui abaixo dos 2,49, pode deixar uma operação boa, o estocástico querendo apontar para cima,
volume aumentando nos últimos 3 dias e o ABV não tão feio assim, né? Então vocês veem que o preço caiu bastante desse ponto, né, da máxima, chegou a cair bem, enquanto o ABV praticamente se mantendo aqui mais estável. Então, um ponto interessante, incógnito. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.